Os executivos que irão comandar os destinos da nossa Câmara e das nossas freguesias nos 4 anos vindouros serão apurados pelos votos nas eleições autárquicas de 29 de setembro próximo. Se queremos e devemos derrubar a abstenção, temos que nos esclarecer. Queremos ajudar o vasto auditório do Ericeira TV para que o seu voto se torne um voto útil. Nesse sentido, e para que cada um possa avaliar as diversas propostas, demos tempo de antena a todos os candidatos para que de viva voz nos digam as razões que os movem nesta sua entrega à causa pública. Elísio Suma Viel nasceu a 31 de agosto de 1956. Em 1980 licenciou-se em História pela Universidade Clássica de Lisboa. É técnico superior de Administração Pública. Enquanto dirigente, foi chefe da Divisão de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, administrador delegado da Câmara na Sociedade de Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura. Subdiretor-geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, presidente do IPAR e presidente do IGESPAR e ainda diretor-geral de Património Cultural. Com 32 anos de serviço público exclusivo, foi secretário de Estado da Cultura no 18º Governo Constitucional. Foi ainda autor de diversos projetos e publicações, sendo ainda também agraciado como comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Estamos aqui na Ericeira, na Capela de São Sebastião, um local histórico a norte da Ericeira, bastante conhecido e praticamente um postal ilustrado da Vila da Ericeira. Este local foi escolhido por Elísio Suma Viel, que é o candidato do Partido Socialista ao lugar de Presidente da Câmara Municipal de Mafra. É com ele que vamos ter uma conversa que vai esclarecer quem é como pessoa e os seus projetos. Ora, para começar, há quem defenda o princípio de que os candidatos devem ser oriundos do lugar da sua candidatura. Naturalmente, para melhor conhecimento das causas, será este o seu caso ou qual é realmente o local onde nasceu? De modo nenhum, eu não estou de acordo com isso. Basta dizer que o Presidente da Câmara de Lille é um português que vive em Lille, em França, há 20 anos. Não corresponde sequer à verdade, porque eu não nasci na Ericeira por acaso, mas a minha mãe nasceu, e quando eu nasci já se tinham os filhos na maternidade e por essa razão eu não nasci no concelho, mas conheço o concelho desde que me conheço a mim próprio. Também tenho familiares na Venda do Pinheiro e ainda com calções lembro-me bem do que era o impacto de ir à Feira da Malveira e, portanto, conheço muito bem esta região. Mas mais importante ainda do que isso é conhecer bem os dossiês e conhecer bem todos os problemas que estão a afetar aqui o nosso concelho. Sendo que, para si, a Ericeira não é um local desconhecido e, apesar de não viver cá, a sua proximidade permite-lhe saber quais os problemas do povo e dos agentes comerciais. Na sua opinião, como se vive no concelho de Mafra? Olha, o concelho de Mafra é um concelho de excelência durante algumas décadas e mercê de uma política local, com as suas virtudes, com os seus defeitos, Mafra sofreu um surto de desenvolvimento muito apreciável, de tal modo que, ao contrário do que se passou no país, conta agora com cerca de 15 mil novos residentes que vieram para cá na última década e meia e, portanto, foi um desenvolvimento que trouxe ao concelho muita gente nova, ao contrário do país, em que baixou a natalidade, etc. Mafra desenvolveu-se, mas, lá está,
a conjuntura que o país atravessa agora também está a afetar, e de que maneira Mafra? Porque o pilar essencial desse desenvolvimento baseou-se no setor imobiliário da construção. Como sabemos, o setor imobiliário está em crise, sabemos que as pessoas não estão a viver como viviam há 4 ou há 5 anos, sabemos que o maior leilão de casas da área metropolitana de Lisboa no último trimestre foi exatamente com habitações aqui em Mafra. Sabemos que começa a haver desemprego, sabemos que há 3.600 inscritos no Centro de Emprego de Mafra. Isto é um número que nos pode dizer muito. 3.600 pode ser 1/3 da realidade. Estes são os que estão inscritos. E sobre o futuro, na sua opinião, qual será realmente o futuro da nossa região? Olha, eu tenho uma boa visão do nosso concelho e uma ideia. Eu há muitos anos, não é agora, que digo que o património é o recurso mais importante que nós temos. E quando falo em património, não falo só dos monumentos. Estamos aqui num monumento de interesse público, recentemente classificado, a belíssima Capela de São Sebastião, com este tapete de azulejos do século XVII, que é magnífico e dos poucos e raros que estão íntegros no nosso país. Mas, para além disso, temos uma joia universal, na minha opinião, que é o Convento de Mafra. O Convento de Mafra, do meu ponto de vista, já devia estar classificado como Património da Humanidade. Nunca foi, nunca entendi porquê, sempre insisti nisso, mas é fundamental, é um desígnio muito importante. Sabemos que só a obra do Saramago, o Memorial do Convento, trouxe 3 vezes mais pessoas ao Convento de Mafra do que trazia antigamente, e sabemos o valor que tem uma classificação no âmbito da Unesco. Por outro lado, há este património construído e há um património imaterial muito importante: a gastronomia, a terra. A terra tem os produtos mais conseguidos, digamos assim. Tudo o que a terra nos dá aqui no concelho de Mafra é bom. Se formos às grandes superfícies, aos hipermercados, compramos aquelas cenouras e aqueles nabos que sabem todos a mesma coisa, calibrados, todos iguais, todos bonitos, mas se formos à Feira da Malveira, se formos aos mercados municipais, se formos à estrada e comprarmos aqueles produtos, são verdadeiramente saborosos. O Pão de Mafra é outra marca que merece ser acarinhada, e em torno do pão também se pode criar muita economia. Para quem não o conhece ainda, embora a sua cara já comece a ser bastante conhecida pelos outdoors, pelos folhetos, qual é ou a maneira como se define para quem realmente não o conhece? Eu sou um cidadão com quase 57 anos, daqui por cerca de um mês, jagós de adoção, que fez um percurso de vida de 32 anos exclusivos de serviço público. Sempre trabalhei no setor de património, também dei aulas, mas basicamente trabalhei na área do património cultural, onde estive como dirigente. As coisas correram sempre muitíssimo bem. Tenho um percurso profissional que pode falar por mim, mas por outro lado entendo que sou um homem de afetos e sou um homem de paixões, porque se não fosse assim, nesta altura não seria agora candidato ao nosso concelho de Mafra. Há quem goste dos políticos de carreira e há quem não goste. É uma opinião. Para servir realmente o país, as pessoas candidatam-se. É este o seu caso? Qual foi realmente a mola que lhe permitiu despoletar a situação e o gosto pela política? Nunca fiz carreira na política. Sou militante de base do Partido Socialista há mais de 30 anos. É a minha família política, sou neto de 2 grandes republicanos que implantaram a República, portanto tenho umas afinidades genéticas, mas fui sempre um militante de base. Nunca ocupei um lugar sequer na hierarquia da minha conselhia ou da minha secção de residência. Segui sempre um percurso profissional ao lado
da política, mas nunca abdiquei de participar, nunca abdiquei de ter a minha opinião e de a expressar, mesmo quando era necessário e por mais incómoda que ela fosse. Não sendo um profissional da política, como se vê agora dentro do jogo partidário? Está a ser altamente estimulante. O poder local tem uma coisa muito diferente daquilo que é o poder da administração central e o poder a nível do Parlamento, da Assembleia da República. Eu recusei ser deputado sempre que me colocaram esse convite, até um passado bem recente, porque sinto que os eleitores não se revêem. Se eu perguntar quem é o seu deputado, ninguém sabe quem é o seu deputado. Encontramos deputados de Lisboa que estão nas listas por Braga, encontramos deputados de Viseu que estão nas listas do Algarve. O sistema representativo há cerca de 20 anos que necessita de uma volta e, portanto, a esse nível recusei sempre participar. Enquanto que no poder local há uma proximidade muito grande das pessoas. As pessoas sabem quem é o seu candidato, têm que saber, e esse é o esforço que eu tenho feito, porque realmente a minha vida profissional passou sempre em Lisboa, é dar-me a conhecer às pessoas, mostrar as propostas que eu tenho, saber ouvir as pessoas, que é muito importante, isso é muito importante, e mostrar-lhes que há uma alternativa, mostrar que há mudança. Porque Mafra precisa absolutamente de mudança, porque este modelo que teve os seus frutos agora esgotou-se. Na possível evolução do país, acredita que o nosso Conselho pode ser realmente um exemplo para esse desenvolvimento? Eu penso que sim, nós estamos perfeitamente no ponto em que a viragem se pode iniciar e, repare, tudo aquilo que de importante aconteceu no país depois do 25 de Abril foi feito pelo poder local. Muitas vezes as pessoas têm uma má ideia dos autarcas e do poder local. Eu conheço bem o país, já fiz as contas dos concelhos e dos autarcas que eu conheço, são 272, e aquilo que era uma realidade quando eu comecei a trabalhar há 32 anos, em que mais de metade do país estava às escuras, não havia luz, nem água, nem saneamento, mudou. Há qualidade de vida. Neste momento, o que era necessário fazer é criar coesão nacional e puxar pelos recursos e fixar as populações e acabar com a migração contínua do interior para o litoral. Mafra é um oásis, digamos assim, se formos considerar a área metropolitana de Lisboa, e tem a riqueza necessária para ser um exemplo de desenvolvimento. Aquilo que o país necessita, Mafra pode dar esse exemplo num curto e médio prazo. Sobre a comunhão de interesses da Presidência ou do Executivo de uma Câmara em relação ao Governo, quer atual, quer na altura da circunstância, acha que pode ter influência, ser de sinal contrário? Eu tenho uma visão e eu já estive na pele de governante, sempre tive a maior consideração pelo poder local. Nunca perguntei, nem nunca tomei decisões contrárias à minha convicção, e tenho grandes amigos autarcas de todas as cores políticas. Eu penso que isso não é prejudicial. Se realmente no governo estiver alguém, não será tanto o caso atual, mas que tenha consciência que o mais importante é o serviço público, são as boas ideias, são os bons projetos, e a missão do governo é fazer com que o país se desenvolva. É evidente que os governos variam, as sensibilidades políticas variam, há políticas mais à esquerda, mais de acordo com as necessidades das pessoas, outras mais à direita, mais liberais ou extremamente liberais, como esta péssima política que nós estamos a assistir, mas, de um modo geral, os dirigentes públicos, a nível intermédio, digamos assim, lidam com as autarquias de uma forma imparcial, tanto quanto possível. Ora, é nossa missão, como autarcas, fazer ver ao Governo o que são as boas ideias. E mais, não é só Mafra, porque muitos dos eixos desse desenvolvimento que eu quero para o meu concelho são comuns aos meus concelhos vizinhos. Portanto, nós temos que trabalhar também com os autarcas nossos vizinhos, independentemente da cor política que tenham, porque
Quanto maior for a agregação e a justeza de uma determinada projeto ou de uma determinada linha, mais força tem dentro do terreiro de passo, e eu esse conheço bastante bem. Representa o Partido Socialista. O que é para si o socialismo? E explique lá direitinho para a gente saber realmente o que é esta coisa do socialismo. Vamos lá ver. O socialismo hoje não tem o mesmo significado que tinha há um século ou há meio século. Eu penso que aquilo que distingue a esquerda e a direita, se é por aí que vamos falar, são políticas, são atitudes, são posições que os decisores tomam, que estão mais de acordo com os interesses da sociedade e das pessoas, o combate à pobreza, o combate ao desemprego, a saúde, a educação, garantir que o Estado assegura estes principais pilares do desenvolvimento social e económico, enquanto que o liberalismo, eu entendo que o capitalismo também o mercado é aquilo que nos rege, portanto eu não sou um socialista no sentido de nacionalizar tudo o que são bancos e empresas. Agora, o mercado deve ser regulado e o Estado tem sempre um papel importante, não pode ficar nas mãos da finança, das bancas, dos offshores, tudo isto que nós estamos a assistir a Portugal. Portanto, eu considero-me um socialista nesse aspecto, porque as pessoas estão sempre primeiro, a sociedade, o desenvolvimento, a escola, a saúde. Agora passamos aos problemas e às soluções. Com tantos problemas que sabemos existem na nossa Câmara, e se atingir os seus intentos de ganhar a Câmara Municipal, no imediato, quais seriam as suas primeiras ações a colocar em prática? Há dossiês bastante pesados na Câmara. Eu tenho feito esse trabalho desde janeiro deste ano. Considero prioritário saber qual é o estado de saúde financeira do município, qual é o aparente, que já conheço, e o real. Sei que existem dossiês complicados, difíceis, como é o caso do trato ao lixo, em que há uma dívida acumulada bastante grande. Foi um projeto que arrancou numa altura em que toda a gente, na sua boa fé, pensava que era possível criar mais-valias, mas que se revelou bastante nefasto para os cidadãos e para os municípios dos concelhos que a compõem. Temos esse dossiê, temos um dossiê complicado ligado à área da construção, e aí não é a Câmara que se vai substituir aos construtores, mas toda a construção, todo o setor da construção deve passar por uma reconversão para um setor da reconstrução, da recuperação, da reabilitação de património construído. Está em marcha e estará para sair já há quase 3 anos, porque eu fiz parte da equipa que construiu esse dossiê da reabilitação urbana, que foi agora adaptado por este Governo, e que se trata de 1.000 milhões de euros de financiamentos europeus para a reabilitação urbana. Ora, na área da reabilitação é fundamental que haja mão de obra especializada, gente que saiba trabalhar com estruturas antigas, bons marceneiros, bons serralheiros, bons estocadores, bons canteiros, gente que saiba tratar dos rebocos das casas. Portanto, este setor gera emprego e, portanto, o construir novo acabou. Agora vamos recuperar aquilo que temos, vamos dar vida àquilo que foi construído. Quase que respondeu à outra pergunta, que era soluções para o desemprego. Exatamente, os tais ofícios do património, que vão desde a boa cozinha aos bons artesãos da recuperação de património imobiliário. Este é um nicho muito importante de empregabilidade. E também o turismo, que eu falo, é 1/3 da economia do nosso país e que Mafra tem um potencial enorme. Por outro lado, a área da agricultura. É fundamental que se volte a uma lógica de qualificação dos produtos naturais da terra. É evidente que o desenvolvimento, porque passou o Conselho,
com a construção de bairros, com a construção de hipermercados junto dos bairros, levou a que os nossos agricultores criassem as estufas com culturas extensivas, com os tais cenouras e nabos que sabem a pouco. E agora estão com grandes dificuldades porque a oferta diminuiu, a procura dos hipermercados diminuiu porque as pessoas, muitas delas deixaram as casas porque deixaram de ter dinheiro para pagar as dívidas que tinham e, portanto, temos que puxar pelas coisas da terra. As feiras, os mercados municipais, não concordo que se mantenham as taxas por ter uma banca de peixe ou uma banca de fruta no mercado tal como elas estão. É necessário estimular, apoiar os pequenos agricultores, apoiar a ruralidade. Embora saibamos que não tendo atribuições governamentais, uma Câmara pode impor muitas soluções locais. Já tem com certeza o seu projeto, algumas, como exemplo, soluções para o desemprego. Nos 3 eixos que eu apresentei em 12 de abril, quando fiz a minha apresentação pública, o primeiro é a ação social, são as pessoas. Sabemos que Mafra tem boas infraestruturas de apoio à terceira idade, faltam, no entanto, os chamados fraldários, temos infantários, mas também não há fraldários, mas sabemos que esta agregação de freguesias também, de algum modo, prejudicou muitos apoios às pessoas no lugar. Ou seja, muitas vezes as pessoas socorriam-se da junta de freguesia para pagar o imposto, para mandar umas cartas para o correio, para receber a sua pensão. Isto vai também dificultar a vida das pessoas do interior. Vamos tentar e prioritariamente minorizar estas dificuldades que estamos todos aqui a atravessar. As pessoas... Mafra não é de todo, não tem comparação com o que se está a acontecer noutras áreas metropolitanas, mas mesmo assim os números do desemprego, a dificuldade de algumas Santas Casas da Misericórdia em responder às solicitações que estão agora permanentemente a ser feitas, são índices preocupantes e, portanto, garantir apoio às pessoas em primeiro lugar. Depois, a economia, uma nova economia, um novo desenvolvimento. E um terceiro eixo que me parece fundamental, a cultura e a educação. E o que me diz sobre os apoios que realmente uma Câmara pode dar às empresas, quer sejam pequenas, quer sejam grandes, quer até criar atrativos para se estabelecer novas empresas no nosso concelho? Nós, vamos lá ver, o apoio às empresas normalmente é feito a nível da administração central. O que a Câmara pode fazer é juntar as empresas. Eu fiz uma reunião grande de toda uma tarde com a ACISMO, com a Associação de Comerciantes e de Empresários aqui do concelho, que são algumas centenas. É evidente que é preciso interiorizar uma mudança de rumo, é preciso qualificar também as empresas. Mafra tem esse grande potencial porque tem excelentes escolas. Agora, não vamos ensinar nas escolas profissionais ofícios que não têm empregabilidade. E Mafra tem que ocupar essa formação profissional em qualificar quadros, em qualificar mão de obra para estas empresas. E podemos juntar-nos a elas e fazer pressão para investimentos em Lisboa, para estes apoios que vêm de fundos comunitários, que vêm de apoios à iniciativa, ao empreendedorismo, ao desenvolvimento, mas em setores que sejam sustentáveis. Eu repito isto várias vezes, não vamos apostar numa coisa só porque está a dar, porque é um boom que dura 1 ano ou 2 e depois acabou. Vamos apostar em coisas que durem, que estejam a médio e longo prazo, garantam sempre sustentabilidade. Sabemos que tem um gostinho especial sobre a cultura e que preconiza para o nosso concelho, quando o problema principal é, como todos sabem, as grandes dificuldades com que o povo vive. Contudo, limitando a cultura, acha que a cultura vai resolver muitos problemas? Exatamente. Primeiro o estômago e depois o espírito. Mas eu penso que o espírito é fundamental, porque a cultura é a identidade das pessoas. Nós temos, mercê e mérito da anterior ou desta Câmara Municipal,
Mafra está dotada de excelentes equipamentos culturais. Não só aqui na Ericeira, como em Mafra, como na Malveira, como centros, auditórios fantásticos, onde nada se passa. Não há cinema no concelho de Mafra. E existem máquinas digitais em auditórios, mas, no entanto, não precisamos de ter um cinema de estreia. Se quisermos fazer um ciclo do cinema da comédia portuguesa antiga da nossa Beatriz Costa, podemos, por 50 euros, o máximo, requisitar à Cinemateca Portuguesa, que eu já tutelei, toda a filmografia da comédia portuguesa antiga. Podemos fazer ciclos de filmes do western, podemos fazer policiais, podemos fazer de realizadores. Não é só o ir ao cinema, é que o ir ao cinema também faz com que as pessoas não só se desloquem, como jantem, como vão depois a um café, que haja vida. Há teatro, há atores, há gente de teatro que mora no nosso concelho, que vai para Lisboa, estamos a meia hora de Lisboa, e que já apresentou projetos e não foram ouvidos. É necessário que estes equipamentos culturais funcionem em rede e se possam sustentar também a si próprios. Isso é possível. Eu tive essa experiência grata quando tive 5 anos na Câmara Municipal de Lisboa, na área da cultura, com o Dr. João Soares, e apanhámos com o Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura, na qual eu participei, e desde aí Lisboa foi sempre a crescer. Não há um tostão dos munícipes ou dos contribuintes para animar os teatros municipais, os equipamentos municipais, as galerias de arte municipais. O que é preciso é criar rede e é preciso ter bons projetos. Sobre as freguesias, como vai acontecer a gestão ou a relação com as freguesias, quer sejam ou não do seu partido? Ouça, eu costumo dizer, e já tenho dito em várias intervenções públicas que fiz ao longo deste tempo, e ultimamente na apresentação dos nossos candidatos, eu vou governar com as freguesias e não apesar das freguesias. Esta reforma que foi feita foi muito mal feita, até do ponto de vista técnico. O meu adversário esteve sentado no Parlamento a apoiar esta reforma, e não só esta, como todas as maldades que este governo tem feito à sociedade, mas eu sou um municipalista, até como historiador. Alexandre Herculano, que foi um dos meus pais da história, defendeu o municipalismo como forma de governo. Os homens bons dos concelhos, era aquilo que ele dizia. E basta ver as nossas listas, que irão agora ser divulgadas, têm quase 70% de cidadãos independentes, que não são do Partido Socialista. Isto é significativo. E gente com sensibilidade à esquerda, gente com sensibilidade à direita, homens bons, homens e mulheres, que nós fomos buscar aos lugares, com quem conversamos, com quem reunimos, com quem partimos pedra e que estão disponíveis para este desafio. E, portanto, esta nossa candidatura é agregadora, não é uma candidatura isolada, não é o Partido Socialista. E, portanto, pedimos às pessoas que participem, que venham connosco, que não fiquem em casa no dia 29 de setembro. Foi assustador na última eleição autárquica o índice de abstenção aqui em Mafra. As pessoas têm aquele sentimento, para além da desconfiança natural e legítima que têm dos políticos, tinham aquele sentimento, não vale a pena, ganha sempre o mesmo. Ora, vale a pena mudar, vale a pena mudar. As ações das freguesias deverão continuar a ser subordinadas da variação, deverão ser autónomas ou dependentes das verbas da Câmara Municipal com os protocolos de atribuições? Eu quero governar com as freguesias. Quero introduzir em Mafra uma experiência que está a dar bons resultados em Lisboa, que é o orçamento participativo. Ou seja, os cidadãos, independentemente dos vogais da freguesia, podem gerir um bolo, uma parte do bolo orçamental de cada freguesia. Eu digo e cumpro. Se eu for eleito, as pessoas ficam um pouco surpreendidas com isso, mas vou ter um gabinete móvel. Pode-se pegar no minibus, transformá-lo, meter uma secretária, e estou 2 ou 3 dias no Paço Concelho e o resto do tempo
estou a circular pelas freguesias. Eu vou governar com as juntas, independentemente dos presidentes de junta. Se as pessoas o elegeram, é porque nele reconheceram qualidades. E temos que governar com as freguesias, sobretudo num período de crise, em que são as freguesias que estão mais próximas das pessoas e que estão na linha da frente e que podem fazer com que o Presidente saiba o que é que se passa a cada momento. E, portanto, a minha presença vai ser constante junto dos presidentes das juntas de freguesia. Na seleção das listas, já agora, nós procuramos nas uniões de freguesias que são agregadas, que juntam 2 ou 3 freguesias, manter o equilíbrio nas listas de gente que é oriundo dessas freguesias de agregação. Porque há muito bairrismo no concelho, e bom e salutar, mas é necessário criar esse equilíbrio. É necessário manter os equipamentos a funcionar em todas as freguesias, é necessário descentralizar, porque é que aqui na Ericeira é necessário ir a Mafra para pagar determinado número de impostos, etc. Vamos descentralizar, vamos desburocratizar e vamos dar meios para que os presidentes de junta possam também executar os seus projetos, contratualizando sempre com a Câmara Municipal. Portanto, a palavra contratualização é fundamental. A freguesia da Ericeira, sendo uma exceção, como independência total do turismo, hotelaria, a costa atlântica com a inserção do surf, do campismo, dos desportos náuticos, não seria uma boa solução esta abranger a gerência de toda a orla costeira, com todas as praias e uma voz ativa no turismo? Obviamente que sim, porque se houvesse, e perante este cutelo da agregação de freguesias, faria sentido que Ericeira, Carvoeira, Santo Isidoro, inclusivamente o Barril, que a orla costeira fosse agregada, porque tem uma economia comum, porque tem interesses económicos e sociais comuns, e não separar freguesias de acordo com interesses pequenos da pequena política do interior e que causaram e estão a causar alguns danos no equilíbrio da vida das pessoas. Não foi uma divisão a régua esquadro, foi uma divisão muito cirúrgica e que não irá ter grandes consequências no futuro, a não ser que haja um município que lute, e o Partido Socialista de Lisboa, o António José Seguro, já disse que revogaria esta lei que foi aprovada com os pés, que não significa nenhum corte de despesa nem de despesismo no Orçamento Geral de Estado, não, é muitíssimo residual e que prejudica a vida das pessoas. Em Mafra, esta agregação de freguesias não foi bem feita. Ultimamente no Facebook tenho observado alguns posts que realmente fala que gostaria de ver debates sobre as diversas fações. Na verdade, a Ericeira TV foi o primeiro a pôr o problema, mas não conseguiu nenhuma resposta unânime de todos os candidatos. O que o leva a lançar outra vez esse trunfo? Eu considero essencial que haja debates públicos. Num auditório, na rua, aqui na Ericeira TV, na rádio, com os meus adversários. Não consigo entender nem admitir o silêncio que se faz quando eu convido as pessoas a debater, porque se queremos combater a abstenção, também devemos envolver as pessoas nesses debates. Eu estou disponível a ir à sede do PCP, da CDU, do PSD, não ter lá um único militante ou camarada meu, estar o público todo cor de laranja, mais vermelho, mais cor de rosa, mais azul e amarelo, mas eu quero fazer debates. Eu quero que as pessoas saibam quem é que tem ideias e quem é que tem programa. E quem é a alternativa. Terminamos a conversa com o candidato do PS e voltamos à mesma conversa de sempre. Estas nossas palestras, digamos assim, é para esclarecimento público, para que o voto seja feito numa base de verdade e que não possamos ter mais um ganhador que será a abstenção. Portanto, vote, porque o voto é seu.